um sinalzinho de que está gravando, tá? Então, beleza. Eu já devia até ter começado a gravar antes, acabei esquecendo, mas não tem importância. A parte de conteúdo eu não comecei, então a gente vai tocando a partir de agora, tá? Então, só para que fique registrado na gravação. De minha parte, não tenho obrigação de seguir o CMSP, tá? Nas aulas de Sociologia. Dos outros professores eu não dou palpite, mas da minha aula cuido eu. Vou organizar todas as minhas coisas pelo Classroom por uma questão de segurança e para manter o mínimo de qualidade, ok? Essas aulas que nós estamos fazendo agora via Google Meet serão gravadas, depois eu vou disponibilizar, de alguma maneira, não sei como, mas eu vou disponibilizar, para que vocês possam consultar depois, ou os alunos que não tiverem assistido ao vivo possam também consultar depois. E eu vou procurar fazer toda quarta-feira, eu acho que vai surtir um bom efeito nisso. Logo na semana que vem, eu já vou disparar para vocês uma atividade. Só que a atividade que eu vou disparar não vai ser ali para vocês fazerem na mesma semana, eu vou dar um prazo um pouco mais alongado. Tá? Vocês sabem como é que eu trabalho. Eu prefiro muito mais passar uma atividade de dar um mês de prazo para vocês fazerem, sendo uma atividade com peso, com qualidade, uma atividade densa, do que ficar passando exercicinho, perguntinha, coisinha besta toda semana, tá? Eu estou fazendo dessa maneira como eu estou fazendo, eu estou até contrariando o que está vindo por parte da SEDUC, da DE, e até lá da direção da escola, que queriam que a gente fizesse coisas toda semana. Mas, para manter, de novo, a minha qualidade, a qualidade das minhas aulas e do aprendizado de vocês, eu prefiro continuar da maneira como estou fazendo. Mas, se a maioria preferir atividadezinhas picadas ao longo das semanas, tudo bem. Eu acho que vocês não vão preferir, porque eu já ouvi um monte de gente me reclamando que está sobrecarregado. Um monte de gente me reclamando aí que tem um calhamaço de coisa para fazer toda semana, de outros professores, e muitas vezes acabam atrasando as minhas atividades que eu passo com antecedência. Então, para não sobrecarregar mais vocês, eu prefiro continuar da seguinte maneira, da maneira como eu já venho me organizando, tá? Então, vamos lá. Sobre o segundo bimestre. O segundo bimestre, ele se inicia ligado ao conteúdo de movimentos sociais. Estou projetando aqui a tela para vocês. Esse é o fichamento teórico do segundo bimestre. O que é esse negócio aqui, esses slides que eu passei para vocês? Pessoal, nada mais é do que aquela lousa que normalmente todo começo de bimestre eu vou lá e escrevo, e aquele monte de conteúdo que eu coloco para vocês. Só que esse fechamento teórico, ele já é um fechamento que vem pronto do livro Sociologia em Movimento, que é um livro de capa verde. Tem até um guidão de bicicleta ali, não sei se vocês já viram esse livro, se vocês têm ele. Ele é um livro muito bom. A escola deve ter alguns exemplares, não sei se é suficiente para todos, mas deve ter alguns. Não sei, de repente vocês já até receberam ele. E esse livro, ele é muito bom a nível de conteúdo, ele tem referências bibliográficas muito legais, traz aí a questão biográfica do autor e a bibliografia com vários autores clássicos, modernos, contemporâneos da sociologia. E eu vou seguir esse material, porque eu acho que ele é um material de maior qualidade, um material mais bem organizado do que aquelas famigeradas apostilinhas que vocês recebem de vez em nunca. Então, nós começamos o nosso segundo bimestre, com movimentos sociais. Coincidentemente, o que nós estamos presenciando no mundo, no Brasil não muito diferente, é uma onda quase que epidêmica de movimentos sociais, e isso é fantástico para o momento e para o tema de aula que a gente está vivenciando. A gente viu estourar nos Estados Unidos protestos de cunho racial do movimento negro por conta lá da violência sofrida, do assassinato do George Floyd e de diversas outras pessoas. Aqui no Brasil começou a desencadear também por uma série de sucessão de assassinatos aí, de
de pessoas negras, inclusive crianças, né, casos dramáticos e trágicos no último, e também nós estamos vendo algumas manifestações ligado aí mais a uma questão ideológico-política, nem tanto ligado à questão racial, mas mais uma questão ideológico-política, que são tanto protestos em apoio ao governo federal, quanto protestos contrários ao governo federal. E isso é muito interessante, por quê? Porque a gente não vai necessariamente precisar estudar o tema movimentos sociais falando de coisas obrigatoriamente do passado. A gente vai poder falar do presente. A gente vai poder olhar para o presente e ter uma dimensão teórica do que está acontecendo, analítica do que está acontecendo. Então, a gente tem ali, de um lado, pessoas gritando por democracia, de outro, pessoas apoiando a figura do presidente e o governo federal como um todo, outros ainda pedindo intervenção militar, porque são militaristas. De um lado, nós temos pessoas pedindo para quebrar o isolamento social e voltar à normalidade, de outro, nós temos profissionais da saúde se manifestando e pedindo para que as pessoas fiquem em casa, nós temos a comunidade negra gritando por justiça, paz e vida para ela mesma. Vide aí as estatísticas e os índices absurdos de mortalidade das populações negras nas Américas, né, já pegando aí como exemplo Estados Unidos, no caso, agora o Brasil. Então a gente tem uma coisa muito rica, muito vasta acontecendo agora. A gente não vai precisar necessariamente ficar lá no pretérito, ficar lá no passado. Né? Não que a gente tenha que esconder o passado e não olhar para o que está acontecendo, para o que aconteceu, perdão, não olhar para aquilo que aconteceu no passado. A gente tem, porque para poder entender o hoje, para poder saber, por exemplo, por que existe um movimento negro organizado que grita por melhores condições de vida para as populações negras, a gente tem que olhar para o passado. Para a gente entender por que existem pessoas que pedem intervenção militar, a gente tem que olhar para o passado. Para a gente entender por que existem pessoas que clamam por democracia, ou porque que aparecem, por exemplo, movimentos que se dizem antifascistas ou antifas, a gente tem que olhar para o passado. Então, a gente vai tentar mesclar essa questão das nossas aulas, tanto falando de movimentos do passado, movimentos históricos, quanto também falar do presente. Tentar fazer previsões futuras, eu acho um pouco leviano, mas se a gente fizer uma análise do presente, e também do passado, evidentemente, mas se a gente fizer uma análise do presente, analisar o Brasil hoje, de maneira com um mínimo de critério e metodologia científica, pode até ser que a gente acerte o futuro. Pode até ser que a gente consiga ali perceber possibilidades de se acontecer um pouco lá na frente. Como alguns alunos e ex-alunos já vieram me perguntar, professor, você acha que você acha que vai acontecer? Você acha que vai rolar um outro impeachment? Você acha que vai estourar uma guerra mundial? Então, para responder coisas dessa natureza, eu não adianta eu consultar minha bola de cristal, porque está em falta na Amazon, não achei para comprar. Então, eu tenho que consultar a ciência e a análise dos conhecimentos que eu tenho acumulado, né, olhando para o cenário brasileiro. Tá? E é isso que eu convido vocês a fazer agora. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, e que é importante a gente desmistificar. Vou projetar a tela de novo ali na apresentação de slide, tá? Tá aqui na introdução, ó, logo o primeiro tópico. Movimentos sociais, eles são ações coletivas, relativamente permanentes. Ou seja, o que quer dizer isso? O movimento social, ele nunca se dá por conta da iniciativa de uma única pessoa. Ele pode até possuir um líder, tá? Mas ele é coletivo. O peso no movimento social é justamente a coletividade, o número, tá? A quantidade. Nesse ponto, a parte quantitativa é extremamente importante.
relativamente permanentes, porque alguns movimentos, eles perduram ao longo do tempo, outros nem tanto. Outros nem tanto. Por exemplo, movimentos pedindo intervenção militar. Eles vêm e vão, eles são muito sazonais, depende do momento. Agora, movimentos de comunidades LGBTQI, eles já são permanentes, todo ano acontece. Movimento negro, permanentes, todo ano a gente vê algum tipo de manifestação. Movimento feminista, movimentos sindicais, trabalhistas, eles estão acontecendo permanentemente, desde o momento de sua criação, lá no passado não tão distante assim, até o momento atual. Então, eles sempre estão acontecendo. Relativamente permanentes, que se constituem como um importante instrumento de transformação social e de efetivação da cidadania, pois reivindicam direitos até então não reconhecidos ou não garantidos plenamente pelo Estado. Aqui cabe uma observação, porque não necessariamente um movimento social ele reivindica algo que não foi atendido pelo Estado, garantido pelo Estado. Às vezes ele está ali a nível de manifestação, demonstrando seu apoio ao Estado, demonstrando seu apoio ao governo. Nós vemos exemplos assim, de carreatas, de manifestações e tal, apoiando o presidente Bolsonaro. Tá, então eles não estão reivindicando uma coisa que eles não têm. Eles estão apenas ali se manifestando, dentro de um direito constitucional que eles evidentemente têm, de demonstrar ali apoio, afeto, simpatia, sei lá, o que seja, ao governo já constituído. Então, os movimentos sociais, eles podem conter aí essa dualidade, tanto do conflito quanto do apoio, tá? Mas um ponto muito importante da gente, vou parar a apresentação, da gente não confundir, ou da gente distinguir, é que movimento social é diferente de manifestação social, tá? O que é uma manifestação social? Uma manifestação social é um agrupamento de pessoas que basicamente sai à rua reivindicando alguma coisa. Seja falando democracia já, seja falando intervenção militar, intervenção alienígena, qualquer coisa. É um grupo de pessoas que está ali se manifestando. É uma manifestação. Uma manifestação social, por exemplo, ela pode ser uma campanha organizada, sei lá, por algum órgão governamental ou até mesmo não governamental, alguma ONG, para alertar a população de alguma coisa que esteja ocorrendo. Por exemplo, uma ONG que trata a respeito da violência infantil. Então, essa ONG organiza uma manifestação para justamente poder, através da sua manifestação pública, coletiva, mostrar à sociedade um problema que existe. Mostrar à sociedade que ali existe uma questão a ser pensada. Existem crianças que estão sendo violentadas, estupradas, maltratadas, escravizadas e tal. Porque essa é a causa pela qual a ONG luta e se manifesta, né? Isso obrigatoriamente é um movimento social? Não. É aí que tá. Não, não é um movimento social. Por quê? Porque um movimento social, para ele ser considerado como um movimento social, ele deve possuir um mínimo de organização enquanto grupo, e não apenas manifestações coletivas sazonais, de tempos em tempos. O movimento social, normalmente, ele possui ali todo um ordenamento interno de constituição de diretoria, de constituição de grupos que o comandam, que pensam o que vão fazer, como vão fazer. Muito provavelmente vai possuir ali um núcleo jurídico para pensar a lei e para, caso necessário, atuar junto ao Estado para proteção dos seus manifestantes e dos seus apoiadores, quando houver, de repente, algum confronto com polícia, com o governo e coisa do tipo. Então, um movimento social, ele possui uma demanda de organização muito maior do que uma manifestação. Muito maior. Uma manifestação, por exemplo, é possível você organizar uma da noite para o dia. O movimento social, ele é
um coletivo de pessoas organizados dentro de uma mesma ideia, norteados por uma mesma ideologia, por uma mesma causa, por um mesmo motivo. E isso já possui uma constituição histórica, essa organização deles. Essa constituição histórica, ela é construída no tempo e no espaço de atuação do movimento social. Então, o movimento social ele não é simplesmente uma manifestação de rua. O movimento social ele não é simplesmente um grupo batendo panela numa sacada. Ele não é simplesmente uma faixa estendida na avenida. O movimento social ele possui uma história. Ele possui toda uma carga, um peso histórico em torno dele, né? Então, o primeiro ponto que eu quero salientar é isso. Movimento social não necessariamente é a mesma coisa que uma manifestação social. A manifestação social é uma maneira de se mostrar socialmente, coletivamente. O movimento social, ele é um coletivo organizado em torno de uma ideia ou de uma demanda de luta. Tá? Nesse primeiro ponto, alguém tem alguma dúvida? Murilo, não. Se mais ninguém tiver nenhuma dúvida, então, seguinte. Pessoal, já são quase 8 horas, tá? Hoje eu me consumi um pouquinho mais de tempo por conta dos recados iniciais, mas como eu falei, a gravação eu vou tentar disponibilizar depois. E nas próximas aulas a gente vai direto ao ponto, tá? Então é o seguinte, nesse primeiro ponto que eu já quero levar a introdução para vocês, é isso. Semana que vem, eu vou disparar um trabalho para que vocês façam. Nós teremos na quarta-feira de novo a nossa reunião agora, das 7 às 8, 8 e pouquinho. E eu vou aproveitar a reunião da quarta-feira que vem para explicar o trabalho para vocês, tá? Já dá ali as coordenadas, as direções, para que vocês façam. Vai ser um trabalho um pouquinho denso, só que eu vou passar ali, acredito que no mínimo uns 20 dias para que vocês possam fazer, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. E agora, antes da gente fechar o nosso raciocínio, e se vocês quiserem, e eu abrir espaço para que vocês exponham aí alguma coisa, alguma ideia, se bem que hoje vocês estão quietos demais, isso até assusta a gente que está acostumado com regado de sala de aula. Antes de abrir esse espaço, caso alguém queira falar alguma coisa e a gente poder encerrar, eu vou passar para vocês uma música que eu acabei achando agora meio que por acaso no YouTube. Não sei se todos vocês conhecem ou gostam, né, mas independente se gostam ou não, é uma coisa para a gente analisar. Uma música chamada Brasil de Quem, do MC Cid, parte 4, no caso, Brasil de Quem, parte 4, que fala exatamente do momento que a gente está vivendo. É algo que eu quero que vocês reflitam, para a gente poder caminhar aí as nossas próximas aulas, tá? Independente de questões político-partidárias e ideológicas, essa música ela traz uma reflexão interessante, principalmente por conta da conjuntura atual que nós estamos vivendo aqui nesse nosso Brasil. Eu vou projetar minha tela aqui página do YouTube. Espero que vocês tenham áudio e vídeo dessa música. Se não tiverem, por favor, me falem, que eu tento corrigir. Vamos lá. Salve, família! Se alguém não estiver conseguindo ouvir, por favor, ou ver, por favor, me avise. Aqui pelo chat. Se você tiver que sair para trabalhar, saia e tome todas as medidas de proteção que tiver ao seu alcance. Se você não cuidar de você, ninguém vai. Eu me pergunto, o Brasil é de quem? Um louco americano ataca o Oriente.
justificando como precavido ou um passo à frente. A velha desculpa do terrorismo eminente. Quem concorda é aliado, quem discorda busca a guerra no Brasil por otado presidente. Apoia esse louco americano, capitão virou tenente. Quer transformar a gente em Bagdá sem pensar que a favela tem mais HK que o quartel dos combatentes. Como se não bastasse a ameaça bélica, estoura a pior pandemia do século, sendo trágico. Morte no globo e quem representa esse povo diz que é só uma gripezinha em tom sarcástico, sádico. Aula suspensa em prol do bem, aula online é pra quem pode. Na quebrada tem aluno que nem internet tem. E o MEC cogitando a ideia de não cancelar o Enem. Aí eu pergunto, essa decisão favorece a quem? Enquanto tem gente que não pode estudar nem trabalhar e tá dependendo de um auxílio do governo que demora ou que não cai. Tu tá em casa como de costume reclamando na internet que não pode ir pro bar beber com o dinheiro do papai. E o influencer que fala, fique em casa e se proteja, não libera a empregada da casa dele, não importa o que aconteça. E quando libera é sem salário, ajuda humanitária só se tem alguém filmando. Se não tiver, que Deus te proteja. Quem tá lucrando usa máscara tem tempo, entendo o fardo. Olha o lado bom, agora tem álcool e gel nas mãos do carrasco. A cada live desse artista Minion eu faço um panelaço. Ele é o melhor ator do mundo, vestido de palhaço. E a presidência pedindo a volta do AI-5, o fim da quarentena e o comando da PF. Não me surpreende que esse falso discurso de anticorrupção no final das contas era só um blefe. Dizem que a economia melhorou, mas parece 1989 devido ao tamanho da queda da nossa moeda de cima do pódio. Motivos, insegurança política, críticas da ONU, fala agressiva, Covid, atrito com França e China e seu gabinete do ódio. O nível de desordem é tão bizarro que até os corruptos de estimação estão preferindo a rua vazia do que viver o teu canil. E pra você, tiozinho de 50 anos que acredita em corrente de WhatsApp, a casa caiu. Isso não é mais uma fake news. Enquanto isso, o ministro não dá a mínima pro CV ou PCC. Tá mais preocupado se a empregada vai ou não pra Disney com a CVC. E se você estudasse pra eleger um candidato igual estuda pra votar no BBB, a porcaria do país não tinha ido pra PQP. E entre essa briga de fada sensata e paizão, esquecem que é a mesma mídia que apoiava o patriarcado e a escravidão. Não percebem que circo e pão é só uma distração e a lucra baldes com a sua alienação. Independente do campeão, a vitória é simbólica, mas a mudança é uma ilusão. O machismo e o racismo continuam sendo propagados pelo mesmo canal que você assiste reality na televisão. O Brasil é de quem? Nosso, eu acredito. Por isso, amor e mudança eu suplico. Alguém toca cálice do Chico pra esse governante que pelo visto só conhece o cálice do Kiko. Porra. Afasta de mim esse cálice, cálice, cálice. Bom, o MC Cid é sempre muito crítico, né? É isso para quem já conhece ele não é novidade nenhuma. E aí, o que vocês acharam? Tem alguma sugestão, alguma crítica? Querem falar alguma coisa, relatar alguma coisa sobre hoje, sobre a aula de hoje, sobre as coisas que vêm acontecendo, que vocês que vêm observando? Podem ficar à vontade. Yasmin, esse trabalho que você vai passar vai ser como do bimestre passado? Mais ou menos, mas relaxe. Maiores detalhes eu vou passar na semana que vem. Eu ainda estou pensando os detalhes desse trabalho para poder ser uma coisa que seja possível de vocês fazerem e a gente tem ali um mínimo de qualidade na coisa. Mas podem ficar tranquilos. Mais alguém?
Bom, vou presumir que pelo silêncio de vocês não querem se manifestar ou não tem nada para se manifestar. Pessoal, no ápice aqui da sala a gente estava com 20 e pouquinhas pessoas presentes, agora nós só temos 16, contando comigo. De qualquer maneira, eu agradeço a todos os que estiveram aqui presentes, que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo para poder me ouvir, me dar essas gotinhas de atenção. E vamos continuar trabalhando. Vamos continuar trabalhando porque se o ano letivo não parou, a gente também não pode ficar acomodado em algumas coisas. A gente tem que tentar minimizar os prejuízos. E eu espero que eu esteja conseguindo fazer minimamente isso e ajudar vocês. Muito obrigado pela presença, dos que puderem estar presentes. E semana que vem tem mais. Valeu. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem. Valeu, Yasmin. Obrigadão. Falou, garoto. Boa noite também. Boa noite para geral.